Meus irmãos, boa noite. Eu gostaria de agradecer aqui a oportunidade, né, quando a gente vem fazer uma palestra. Maior beneficiado somos nós mesmos, tem que se preparar, tem que estudar. Eu agradeço a oportunidade. Nós vamos estar conversando sobre o capítulo 23 do Evangelho de Estranho e Moral, e a casa organizou de forma que separou os textos, né, do capítulo. Então tem 4 textos principais, um onde ele fala em odiar os pais, onde ele fala em abandonar pai e mãe, no outro é deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, e por fim, no vim trazer a paz, mas a divisão que é a que nós vamos conversar. Então, se vocês estão estudando assim, partilhado esse capítulo, algumas coisas que eu vou falar aqui, com certeza já foram ouvidas, mas eu tenho que falar, porque pode ter gente que não veio anteriormente, e que faz todo sentido falar, quando se fala nesse capítulo estranho e moral. Né? Por que ele se chama estranho e moral? Eu vou ler só o nosso trecho evangélico, o nosso estudo, que diz assim, é Mateus, né? Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Está em Mateus capítulo 10. E em Lucas aparece assim, vim para lançar fogo à terra. E que é o que desejo, senão que ele se acenda. Tenho de ser batizado com um batismo, e quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não. Eu vos afirmo, ao contrário, vim trazer a divisão. Pois doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho, e o filho com o pai, a mãe com a filha e a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. Eu acho que eu já não faço palestra numa casa porque eu faço muita brincadeira com sogra. Eu não vou falar nada. Mas todo mundo faz. Sogra é um personagem, tem que estar presente em todas elas. Eu não falo mais nada sobre sogra. Não precisa. Não, obrigado. Mas então, por que o capítulo se chama Estranho e Moral? Porque tem várias passagens, né, essas 4 que eu citei, onde as palavras estão colocadas de tal forma que parecem totalmente contrárias à doutrina do Cristo. A doutrina do Cristo que nos ensinou a perdoar, ensinou a amar ao próximo e até aos inimigos ele ensinou a amar. Então como é que ele manda abandonar pai e mãe, odiar pai, separar pai e mãe? Então por isso o capítulo se chama de Estranho e Moral. E a parte que eu falei que talvez seja meio repetitiva para quem assistir às palestras anteriores, é aquela parte que explica primeiro do vocabulário, né, da língua aramaica, que era muito pobre, ele tinha poucos vocábulos, então algumas palavras tinham vários sentidos diferentes. Você vê que no nosso vocabulário português, com mais de 500 mil vocábulos, um monte de palavras que tem duplo sentido, tem vários sentidos. Se você fala em manga pode ser uma fruta, manga pode ser parte da roupa. Você vai vestir a calça, vai botar a calça ou vai vestir a... meu Deus. Botar calça ou vai calçar a bota, né? Tem um monte de confusões, porque as palavras têm vários significados. Imagina lá no aramaico, um vocabulário muito pobre, e depois o povo falava em aramaico e os evangelhos foram escritos em grego, muitos anos depois de Cristo ter sido sacrificado, né? E Cristo mesmo não escreveu nada. Então alguém escreveu o que os outros falaram. Você junta tudo isso e no final dá possibilidade muito grande de erros de tradução, erros de eu ouvi dizer um negócio, na hora que eu escrevo outro. Um outro detalhe muito curioso é que no século I lá, não existia internet, não existia impressora, computador, fax, nem mimeógrafo não tinha. Então como é que os textos eram copiados? À mão. Há quem diga que muitos copistas eram analfabetos e só copiavam um desenho. Eu quero crer que não, porque senão a coisa é grave demais. Você confirma isso? Aí é complicado demais. Você imagina você pegar um texto e desenhar ele de novo. Então, isso aumenta muito a possibilidade de erros. E o que é mais grave? Se um copista está copiando lá, escreve errado, pula uma linha, come uma linha, a partir dali todos os documentos que vão ser copiados a partir desse vão levar o erro junto sem possibilidade de reparo. Não tem como consertar mais. Então, por tudo isso,
muitas mensagens chegam para a gente meio truncadas, e se elas são em desacordo com tudo que a doutrina do Cristo nos disse, ou porque ele não disse aquilo, né, aquilo foi erro de uma dessas formas que eu citei, ou então é porque foi interpretado de forma errada. Então hoje o texto que a gente vai estudar é esse de não vir trazer a paz, mas a divisão. Vamos lá. Um outro detalhe curioso é que naquele tempo a escrita não tinha separação de nada, né? Eu queria ter trazido uns troços escritos, mas não consegui. É provável que vocês já tenham visto. Os textos eram todos retos, tudo copiado direto. Então você imagina uma frase, você coloca assim, Jesus atuou tanto desaforo, comeu tanto, teve que ouvir tanta besteira, nem tudo junto, sem separação nenhuma, nem de sílaba, nem de uma palavra para outra, nem pontuação. Então depois, para compreender aquilo ali, não devia ser nada fácil, né? A separação da Bíblia em versículos, em capítulos, ocorreu muitos séculos depois, né? Graças a Deus que lia daquele jeito é uma confusão, né? Então, além de todas as dificuldades citadas antes, ainda tem essa, e o que é pior, em toda língua existe as figuras de linguagem, né? Então, eu vi uma palestra onde acho que o Fabiano que escreveu uma frase desse Foi, jeito, ele mostrou aqui. Toda reta, De tanto engolir sapo, o Fabiano se encheu e chutou o balde. A pressão, chutou o balde. Ele escreveu isso tudo junto. Mas você imagina você traduzir essa frase 300 anos depois. O Fabiano não aguentou a pressão de tanto engolir sapo, chutou o balde. Como é que vamos traduzir uma frase desse tipo? Engolir sapo, chutar o balde. Não faz sentido nenhum se você não conhecer o contexto da época e a figura de linguagem da época, né? Então muitas coisas que chegam assim, complicadas, não só do Novo Testamento, mas também anteriormente, vem daí, dessas dificuldades de se passar a escrita adiante, né? Então vamos lá. Uma coisa que é muito interessante da gente raciocinar é que tudo que Jesus falava era de uso prático, nada era teórico, nada era para a gente ficar estudando em reunião aqui, era tudo para se usar imediatamente na vida da gente, e todas as palavras de Jesus eram voltadas para a vida espiritual. Nada do que ele disse, nenhuma parábola era voltada para a vida material. Então quando a gente vê lá a parábola do semeador, quando a gente vê lá a parábola do rico insensato, quando a gente vê lá construir celeiro, nada do que ele disse falava de celeiro, falava de semente, era tudo voltado para a vida espiritual. Então cada vez que a gente lê a palavra de Jesus, a gente precisa parar para pensar, porque nunca é o que está escrito. Sempre tem um sentido espiritual e mais prático, né? É tudo para a gente começar a usar imediatamente. Isso é importante para a gente, quando pensar nas palavras e nas palavras dele, para ver pelo lado espiritual o que ele queria dizer. Porque para nós a vida material é muito forte, né? A gente não consegue se livrar disso. Nem nós, espíritas, que tratamos desse assunto com tanta ênfase, estamos sempre repetindo nas palestras, estamos sempre estudando, que nós só estamos aqui, a vida é passageira, né? Que caixão não tem gaveta, não vamos levar nada do que está aqui na vida. Mesmo assim, a gente passa praticamente 100% do nosso tempo preocupado com a vida material, porque a vida material nos envolve o tempo todo, né? Então a gente esquece que está aqui passageiramente, a gente esquece que é mais importante conquistar uma amizade do que conquistar um bem terreno, e a gente muitas vezes se divaga, se desvirtua, quando vê, está fazendo uma coisa até que a gente sabe que está errado, mas porque está muito preocupado com a vida material. E muitas vezes a gente vai sendo afastado da vida espiritual. Apesar de tudo isso, apesar da gente estar sempre lembrando, sempre estudando, sempre conversando, a gente consegue sair do caminho. Então, quando lê ali as palavras de Jesus, a gente precisa realmente se desligar da vida material, para entender tudo que ele fala aqui, ele fala da vida eterna. Nada é dessa vida, é dessa encarnação, é desse momento. Tudo é voltado para a vida futura, né? Bom,
Jesus trouxe ideias na época todas novas. Ele foi totalmente revolucionário. Para a época a gente pode ir mais fundo, ele seria muito revolucionário hoje, né? Se Jesus se encarnasse entre nós, provavelmente nós íamos estar cheios de louco, porque a gente ainda está longe de compreender a vida espiritual como ela é de fato, né? A gente está longe de pensar como homem eterno, a gente não pensa como homem terreno. Então as ideias de Jesus eram muito revolucionárias e por isso muito combatidas. E como ele atacava diretamente os privilégios, então ele era visado por todos os privilegiados, porque quem manda e quem tem poder, nada a ver com o que se vê hoje, certo? Nada a ver. A gente não muda, a verdade é que a gente não muda, né? Aliás, nós temos o hábito lá de crucificar os nossos líderes políticos que estão fazendo tudo que a gente está vendo está fazendo. E minha pergunta é sempre o que eu faria se eu estivesse lá. Será que eu seria a pessoa que eu acho que seria? Uma moral ali não tem preço que me compre. Será que não tem? É difícil. Então a tentação é muito grande, é muito difícil. A gente não pode cruzar os braços e deixar para lá, né? Mas ao invés de se revoltar, seria muito bom se a gente orasse por eles, porque a conta deles, vamos deixar esse corpinho aqui, vai ser uma conta difícil de saldar, né? Vai ser complicado. Mas vamos voltar aqui para o nosso tema. Jesus disse: eu não vim trazer a paz, mas a divisão. O que ele quis dizer com isso? Ele veio trazer ideias novas. O povo, naquela época, acreditava na lei de Italião. Olho por olho, dente por dente. Aí Jesus vem falando em amor. Vocês imaginam falar em amor naquela época? O povo lá da região lá que ele morava, lá do povo da Judeia, dominado pelos romanos, odiando os romanos. Por razão, né? Porque eles chegam dominando, obrigam os habitantes daquela terra a pagar impostos para sustentar o Império Romano. Então, logicamente que ninguém estava satisfeito com isso. E Jesus vem falando, escravizando. Aí Jesus vem falando em amor, vem falando em perdoar inimigo, vem falando, quer dizer, ele foi considerado um louco pela maioria. E à medida que ele ia conquistando, né, novos adeptos, à medida que as pessoas começavam a entender o que ele estava falando, e aí ele ia aumentando o rebanho, ele ia aumentando também o ódio até dos judeus, né? Os fariseus se tornaram os maiores inimigos do Cristo, que os fariseus eram os caras da época no mundo judeu, né? Eles tinham o domínio do conhecimento das leis, e eles tinham o respeito da população. Portanto, eles tinham privilégios, e quem tem privilégios não quer perder, não quer abrir mão dos privilégios. Então ele começou a ser atacado de todo lado por conta disso. Essa história que todo mundo conhece, pelo que deu os próprios fariseus armados para entregar Jesus para os romanos e ele ser crucificado. Mas ele disse que veio trazer não a paz, mas a divisão. Exatamente por isso. À medida que as pessoas começavam a compreender Jesus, umas ficavam a favor dele, outros contra. E o cristianismo é bastante... Quando a gente fala em divisão, não tem corrente religiosa melhor que o cristianismo. Mas falar em divisão, né? Eu vi o próprio Haroldo falar numa palestra uma vez que quando Kardec pergunta para os espíritos, né, qual é o espírito mais evoluído que andou aqui entre nós, o Haroldo coloca desse jeito: você imagina que naquele momento rufaram os tambores. Porque se os espíritos tivessem dito, é Buda, hoje nós seríamos budistas, né? Se ele dissesse, foi Maomé, a gente seria muçulmano. Se ele dissesse, bom, enfim, foi o bispo, nem vou falar o nome. Graças a Deus, os espíritos falaram Jesus. E aí, Kardec deve ter tido naquele momento um arrepio, né? Porque já existiam duas correntes muito fortes do cristianismo. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus disse que ia trazer a divisão e não a paz. Já tinha duas correntes muito fortes, que era o catolicismo
e o protestantismo, eles já não se entendiam, como até hoje não se entendem muito bem. Aí... Mas saiu da própria... Desculpa. O protestantismo saiu do próprio... Saiu do catolicismo justamente, né? Foi uma divisão por causa de diferenças ideológicas. Aí vem Kardec com uma filosofia reencarnacionista, que as outras duas correntes não aceitam, falando na comunicabilidade dos espíritos conosco, que uma dessas correntes diz que é coisa do diabo sem usar meias palavras, né? Então ele vem falar de consequência, consequência dos atos anteriores na vida atual. Essa palavra que ficou meio que estigmatizada aí, karma, né? Que as outras religiões não suportam essa palavra. Afinal de contas, Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Parece que a gente pode fazer o que quiser, já que Jesus já morreu na cruz, estou liberado, posso fazer o que for. Mas enfim, cada um tem a sua interpretação e a gente tem que respeitar. Mas eu estou falando aqui de 3 divisões do cristianismo, mas tem mais, né? Tem a igreja grega, anglicana, tem um monte de divisões. Então, como Jesus já conhece muito bem a nós, conhece os espíritos e sabe como nós somos, como nós gostamos de criar divisão, eu sou dono da verdade, o Luiz não é. Eu estou certo, ele está errado. Sabe que nós somos assim, então ele já disse, eu vim trazer a divisão, eu vim trazer a espada e não a paz. Ele já, com certeza, sabia de todas as guerras, inclusive, quanto a gente iria morrer por conta de diferentes... E cristãos, todos cristãos se matando. Porque uns acreditam em algumas coisas, outros acreditam em outras. Então é isso que ele queria dizer, que ele vim trazer a divisão e não a paz. No livro que é o Espiritismo, quem não conhece o livro, né, ele tem uns diálogos em que Kardec primeiro conversa com um certo crítico, uma pessoa que criticava tudo que ele tinha trazido do Espiritismo. Depois ele conversa com o cético, né, que não acreditava em nada. E por fim ele conversa com o padre. O diálogo com o padre é mais interessante, é muito longo, tem muitas perguntas. Eu separei só 2, para a gente ver o que Kardec enfrentou, e não só Kardec, as pessoas que começaram a se tornar os primeiros adeptos do Espiritismo, o que eles enfrentaram na época, só por acreditar na doutrina. E vale lembrar que Kardec não via o Espiritismo como religião, né? Se a gente ler toda a obra de Kardec, você vai encontrar a palavra doutrina centenas de vezes, a palavra filosofia centenas de vezes, e a palavra religião umas 2 ou 3 vezes. Uma delas eu li aqui nesse livro, e ele não fala do Espiritismo como religião. Ele usa a palavra religião, não se refere ao Espiritismo. Então ele não via como religião, ele dizia que não precisava ser espírita para estudar a doutrina espírita. Isso você pode ser católico e estudar a doutrina espírita. Você pode ser protestante e estudar a doutrina espírita. Porque ele não via o Espiritismo como sendo uma religião. Você vai ter que deixar de ser outra coisa para ser espírita. Não. Mas então, o padre coloca assim para ele: se a igreja, vendo levantar-se uma nova doutrina, cujos princípios em consciência julga dever condenar, podeis contestar-lhe o direito de discuti-los e combatê-los, premunindo os fiéis contra o que ela considera erro? Então o padre coloca o seguinte: bom, se a igreja está vendo se levantar aqui uma corrente de pensamento que é contra algumas coisas que a igreja... Eu ia dizer que a igreja considera a verdade. A igreja não considerava a verdade. O que a igreja achava, ela era a verdade. Ela era a voz de Deus na terra. É como eles sempre viam, né? Pelo menos é como viam no passado. Então quer dizer que a igreja não tem direito de contestar? E a resposta de Kardec: de modo algum podemos contestar esse direito. E também reclamamos para nós outros. Se ela se houvesse encerrado nos limites da discussão, nada haveria de melhor. Lede, porém, a maioria dos discursos proferidos por seus membros e publicados em nome da religião. Aqui a palavra religião, ele não está falando do espiritismo, né? E publicado em nome da religião, os sermões que têm sido pregados, e vereis neles
a injúria e a calúnia transbordando por toda parte, e os princípios da doutrina sempre indigna e perversamente desfigurados. Do alto do púlpito, não temos sido, os espíritas, qualificados de inimigos da sociedade e da ordem pública, não temos sido anatematizados e rejeitados pela Igreja sob pretexto de que é melhor ser incrédulo do que crer-se em Deus e na alma pelos ensinos do Espiritismo. Isso é o que os padres estavam pregando nas missas, né? Não lamento muitos hoje não se poder atear para os espíritas as fogueiras da Inquisição. Em certas localidades não tem sido assinalados a animadversão de seus concidadãos a ponto de fazer que sejam na rua perseguidos e injuriados. Olha o que passaram os primeiros adeptos da doutrina, né? Não se tem imposto a todos os fiéis que os evitem como pestíferos e impedido que os criados entrem a seu serviço, porque pessoas não eram contratadas para serem criados por acreditarem na doutrina espírita. Muitas mulheres não têm sido aconselhadas a separarem-se de seus maridos, como muitos maridos de suas mulheres, tudo por causa do espiritismo. Não se tem tirado lugares a empregados, retirado o pão do trabalho a operários e recusado caridade aos necessitados, por serem eles espíritas. Lembra do nosso tempo? Não vim trazer a paz, mas a divisão. Não se tem despedido de alguns hospitais até cegos, pelo fato de não quererem abjurar sua crença. Já vimos esse filme, esse negócio de abjurar, né? Abjura ou morre, né? Queimado. Pelo menos melhorou aqui, o cara só está sendo expulso do hospital. Não se tem despedido, não, desculpa. Dizei-me, senhor Abade, será isso uma discussão leal? A igreja tinha muito poder, influenciava muito fortemente os seus adeptos, né? Os espíritas responderam, porventura, à injúria com a injúria? Ao mal com o mal? Não. A tudo opuseram eles sempre a calma e a moderação. A consciência pública já lhes faz a justiça de reconhecer não terem sido eles os agressores. Aí o padre pergunta de novo. Todo homem sensato deplora esses excessos, mas a igreja não pode ser responsável pelos abusos cometidos por algum de seus membros pouco esclarecidos. Aí Kardec fala, convenho, mas entrarão na classe dos poucos esclarecidos os príncipes da igreja? Vede a pastoral do bispo de Argel e de alguns outros. Não foi um bispo quem ordenou o auto de fé de Barcelona? Todo mundo sabe o que é o auto de fé de Barcelona? Alguém não sabe? Não sabe? Não. Então eu vou falar. Quando Kardec ele desenvolveu as primeiras obras espíritas, isso aconteceu na França, né? Com o tempo, à medida que a doutrina foi se espalhando, outros países da Europa, outras pessoas queriam também receber essa informação, né? Então ele levou uma grande quantidade de volumes espíritas para a Espanha, para Barcelona, onde ia ser ofertado, onde ia ser vendidos os livros. Aí o bispo lá de Barcelona ordenou, o que se chama esse Auto de Barcelona, Auto de Fé de Barcelona, que todas as obras fossem colocadas em praça pública e queimadas. Aí Kardec ficou chateado, não, peraí, isso custou dinheiro, não tinha dinheiro sobrando, isso custou dinheiro. Se não quer que leia, deixa eu levar as obras de volta para a França, porque isso custou dinheiro. Aí os espíritos orientaram Kardec para não fazer isso. Deixa quieto, está tudo certo. E aí isso aconteceu, botaram as obras espíritas todas lá numa praça em Barcelona e tacaram fogo. Só que o povo, ao perceber o que estava acontecendo, começou a ofender o bispo, a dizer palavras de ordem contra o bispo. Foi um comício desse de 1 milhão de pessoas, recentemente. Pois é, um monte de gente lá na praça de Barcelona ofendeu o bispo, falando palavras de ordem contra ele por causa daquilo. Vocês imaginam que depois de ter queimado todas as obras espíritas, que a procura pelas obras espíritas chegou a níveis inimagináveis? Todo mundo
queria ler porque o bispo mandou queimar. Então nunca houve uma propaganda mais eficiente do que esse auto de fé de Barcelona. O fato do bispo ter queimado despertou a curiosidade de todo mundo na cidade lá. E na Espanha em geral, todo mundo queria ler. Por que o bispo não quer que leia? Aí tem coisa. E aí as obras foram comercializadas, não sei como, deve ter sido contrabando, né? Deve ter dado um jeito, mas enfim, teve uma procura enorme pelas obras depois desse auto de fé de Barcelona. Então, voltando aqui, o Kardec respondendo ao padre, não foi um bispo quem ordenou o auto de fé de Barcelona? A autoridade superior eclesiástica não tem todo o poder sobre seus subordinados? Se ela tolera esses sermões indignos da cadeira evangélica, se ela patrocina a publicação de escritos injuriosos e difamatórios contra uma classe inteira de cidadãos, e se não se opõe às perseguições exercidas em nome da religião, é porque as aprova. Em resumo, a Igreja, repelindo sistematicamente os espíritas que a buscavam, forçou-os a retroceder. Pela natureza e violência dos seus ataques, ela ampliou a discussão e conduziu-a para um terreno novo. O Espiritismo era apenas uma simples doutrina filosófica. Foi a Igreja que lhe deu maiores proporções, apresentando-o como um inimigo formidável. Quando Kardec organizou toda a doutrina espírita, ele em nenhum momento quis ou se preocupou em atacar a Igreja ou qualquer outra crença. Ele disse, olha gente, é assim, a reencarnação é uma lei da natureza, não fomos nós que inventamos. O Espiritismo não foi criado para beneficiar ninguém, não existia, como não existe até hoje, hierarquia. Não existe um chefe, não existe nada disso. Então ele falava, olha, era uma doutrina, era uma filosofia que as pessoas podiam ir estudando, mantendo a sua fé, mantendo a sua religião. Se em algum ponto ele achasse que estava errado, ele, bom, acho que isso aqui não é assim, eu vou seguir de outro jeito. Mas Kardec nunca fez isso com a intenção, né, de tirar fiéis de nenhuma outra religião. E ele diz aqui, foi ela, enfim, a Igreja, né, quem proclamou nova religião. Que coisa rara, aparece 2 vezes a palavra religião em tão pouco texto, né? Foi um passo errado, mas a paixão não raciocina melhor. Então, quando Cristo disse lá, não vim trazer a paz, mas a divisão, é disso que ele está falando. Está trazendo ideias novas. Muitas pessoas vão reagir, outras não. Estão dentro da mesma casa e a gente vê isso acontecer. A gente vê pai, a gente vê filho com crenças diferentes e não se tolerando, pelo menos na discussão religiosa. Tomara que um deles seja espírita, porque a gente, enquanto espírita, entende que não há motivo para discussão, né? A gente até aceita, tá bom. A partir de hoje eu não creio mais na reencarnação. Mas Kardec dizia o quê? Se é uma lei natural, não depende de você concordar. Não depende de você concordar. Se é uma lei natural, vai acontecer. Você acha que não vai reencarnar e vai ter que reencarnar. Agora, se não é, o tempo vai provar que está errado. Desde que você consiga me apresentar uma doutrina mais lógica, que justifique melhor, por exemplo, todas as desigualdades que a gente vê, se você conseguir ter uma doutrina que explique melhor do que a reencarnação é isso, Kardec se dizia, eu estou disposto a mudar, a adotá-lo, né? Aliás, ele sempre disse, se algum dia a ciência disser alguma coisa diferente do que o Espiritismo disse, o que ele disse? Fique com a ciência. O cara era sábio demais, né? Eu comentei ontem no estudo da professora Florico que um trecho que a gente liu no Evangelho, eu falei, gente, nós não estamos aqui para idolatrar ninguém, mas quando você lê um texto, um parágrafo do Evangelho, você, meu Deus do céu, o homem era um gênio. Porque ele argumenta de uma forma que é tão lógica, não tem como você refutar. Oi? Parece o Messi jogando futebol, é fácil. Parece fácil, né? E eu comentei ontem no estudo que ele fez aquelas observações com muito pouco tempo. Porque hoje a gente tem 150 e tantos anos, 160 anos de espiritismo, e muita gente já estudou, muita gente já falou muita coisa. Então é muito fácil nós tirarmos algumas conclusões. Mas Kardec fez isso com pouquíssimo tempo. Estudando aquele só estudo, ele coloca coisas.
Eu comentei, é impressionante como é que passou tanto tempo e a gente lê isso aí e não acha um erro. Não, isso aqui está errado. Kardec botou acima, não é assim. Não tem. Na verdade, pode ser uma interpretação equivocada minha, né? Mas quem não diria que o próprio Kardec não estava inspirado por alguém ou influído por alguém para levantar as questões? Isso é óbvio. Não necessariamente a Não ideia tenha do dúvida dele, disso. né? Não tenha dúvida disso que está. Agora, Mas- os espíritos, eles se utilizam do nosso material, vamos dizer assim, né? Pessoal. A até genética cerebral. dele ajudou em questão da, Não, da, não, fala da até moral dele, isso, né? Exatamente, da capacidade moral, intelectual, então existe a sincronia facilitou muito. Ele era um espírito muito evoluído, muito evoluído. Estava Porque lendo sobre tem que ele. botar o que o Sardinha falou. Tem que ter eco dentro de você para a intuição chegar e você conseguir colocar. E era ela tão pra fora. profundo que eu estava lendo uma vez uma passagem sobre ele, a vida dele pessoal, até ele, casado com as coisas de longa data, ele tinha entrado num acordo junto a ela de abrir mão da vida sexual em favor do espiritismo, da doutrina de, vamos dizer, de se purificar para ter um contato ainda melhor. Havia lido isso, não me recordo o título, mas falava exatamente isso. Ele e a Doce Gabi, que era a mulher dele, eles tinham entrado num acordo de abstinência sexual, para se sentir mais ligado. Eu tinha lido. Bom, eu nunca vi isso, tá? Mas eu só fico imaginando como é que ele conseguiu, no tempo que fez, ler todos os cadernos que liam, fazer todas as reuniões que fez, preparar aquilo tudo. Escrever aquilo tudo à mão, né? Não tem essa, né? Esqueçam da Nossa. Mas o brasileiro fez 400, né? Mas o brasileiro escreveu 400 e poucos livros. Além de ele ter escrito todas as obras, ainda teve a revista espírita, né? Uma por mês. Que era, e ele vivia viajando, muita coisa feita em muito pouco tempo. Ele tinha que estar muito preparado para aquilo, para ter condição de dar conta da missão que foi. Foi muito complicado mesmo. Eu encontrei um texto, eu não sei se alguém conhece, eu não conheço, o Sérgio Honório da Silva de Campos do Jordão, alguém conhece? Então, encontrei um texto dele, achei muito pertinente para a gente ler ele aqui e pensar sobre isso. O texto é maior, eu só separei um pedaço. Aí diz assim: Jesus cresce a cada dia diante dos olhos e do coração dos homens, exatamente porque só a pouco e pouco, à medida que os homens evoluem, vão podendo entendê-lo melhor e senti-lo melhor. Somente à medida que vamos crescendo em inteligência, em ciência e em tecnologia, vamos podendo vagarosa, mas efetivamente, melhor compreender e sentir o Espírito e a mensagem de Jesus. A doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus, chegou na hora assinalada por ele, quando a humanidade atingia a maturidade para melhor avaliar a realidade dos fatos, para que a verdade e a justiça prevaleçam no interesse de toda a humanidade. O fogo mencionado por ele, que ele fala lá no batismo do fogo, né, que mais eu quero é que ele se acenda, o fogo mencionado por ele nada mais é do que a revolução que os seus ensinamentos causariam, consumindo os erros e os preconceitos. Como se põe fogo num campo para destruir as ervas daninhas? Ele tinha pressa para que a depuração se desse mais rapidamente, pois dele sairá triunfante a verdade. Ao fazer aquela afirmativa, ele falava em tom profético das desavenças, de crenças, até no seio das famílias, pois com o correr do tempo, várias ramificações foram surgindo no cristianismo. E hoje, o mundo está dividido em muitas religiões e seitas, existindo em uma única família várias opiniões diferentes, chegando a brigarem entre si por considerar cada um que a sua religião é a certa, e a levantar a espada da discórdia, permanecendo na escuridão do orgulho e do fanatismo. Isso porque não compreenderam as palavras de Jesus, na maioria velada por alegorias e expressões figuradas. A espada, referida por Jesus, não seria utilizada pelos adeptos da doutrina, mas por aqueles que a ela se oporiam, separando-os de tudo quanto amassem e que usariam o seu nome, inclusive, como pretexto para guerras e disputas, lamentavelmente. Eu tenho uma amiga, né, que trabalhava comigo, ela era de uma seita protestante, que ela dizia que o filho dela, como ele não seguia, né, a
doutrina lá deles, e não se salvaria, não queria ir para o inferno. E ela era uma pessoa muito séria na religião lá. Radical. Não falei sério, você falou radical. Mas a igreja que ela frequentava era, de todas, a mais radical. E aí, eu conversando com ela, falei, olha, eu vou falar o nome que vai para o YouTube, vai ficar por aí. Eu falei para ela assim, olha, a senhora imagina que a senhora cumpra todas as exigências conforme a sua religião ensina, e portanto a senhora vai se salvar e vai para o céu. Mas o seu filho que não segue essa mesma linha, ele não vai ter esse destino. Ele vai para onde? E ela confirmou. Vai para o inferno. E se o céu é a felicidade eterna, a senhora vai conseguir ser feliz com o filho no inferno? Porque eu não seria. Eu ficaria muito preocupado com meu filho. Se ele estivesse no inferno e no céu, eu jamais seria feliz nessa condição. Ela ficou meio balançada assim, né? Olha, nós que somos pais imperfeitos como somos, a gente dá oportunidade para o filho se recuperar quando ele comete um erro. Será que Deus vai ser pior do que nós? Ela vai dar essa oportunidade? Bom, claro que ela não ia concordar comigo rapidamente. Ela só ficou meio assim, não, realmente, sei, mas ele pode, meu filho tem a opção de seguir o caminho certo. Tem, mas se ele não segue, eu daria uma nova oportunidade para ele. Né? Não adianta eu falar em reencarnação, porque não vão concordar, né? Da mesma forma que ninguém vai me convencer que a reencarnação não existe, eu não vou conseguir convencer adeptos protestantes que a reencarnação existe. Então não adiantava falar nisso. Mas é uma coisa de pensar, né? Não faz sentido. Não existe uma doutrina mais justa do que a da reencarnação. E aí uma coisa que eu já sabia a resposta, eu perguntei para ela, e no caso das crianças? Uma criança que morra cedo, qual é o destino dela? Ela vai para o céu. Vai para o céu por quê? Ela vai para o céu porque não cometeu pecado. Mas isso não é justo. Porque eu, na idade que eu tenho, tive chance e aproveitei várias delas para cometer muitos erros. Então eu estou tendo muita chance de ganhar um lugar no inferno. E a criança que morreu com 2 anos não teve. Ela vai ser feliz para sempre, porque afinal de contas o céu é eterno, como o inferno também. E eu corro o risco de ser infeliz para sempre, queimar no fogo do inferno para sempre. Eu já estou arrependido de não ter matado meus filhos aos 2 anos. Porque assim eu garanti a felicidade deles. Pensar no futuro, né, cara? O meu pensamento é ilógico. Não. Amo meus filhos. Você ama os seus? Gostaria que eles vivessem eternamente felizes? Aí. Ou eternamente Investe no futuro do menino. Então devia ter matado. Se essa doutrina estiver correta, nós devemos matar nossos filhos cedo para garantir a felicidade deles. Aí eu já fiz tanta coisa errada que eu acho que eu já vou para o inferno mesmo. Matar mais 1 ou 2. Isso é uma brincadeira, acho que não é uma brincadeira, mas um exercício de pensamento que eu faço para mostrar como eu acho injusta a teoria do céu e do inferno baseado numa encarnação só. Mas agora eu vou contar para vocês uma coisa real. A tia Vilma, que alguns talvez conheceram, Sardinha você conheceu, a tia Vilma fazia um trabalho dentro de um presídio. Então ela reunia lá os presos e ela ficava falando da doutrina espírita. Tinha um preso que não entrava na sala, ficava do lado de fora, mas ele ia lá na janela, ficava atento, prestando atenção, às vezes assistia a reunião do lado de fora. Um dia ele chegou para ela, né, para a tia Vilma, falou, escuta, eu vejo a senhora falar essas coisas, né, de nova oportunidade, enfim, de reencarnação e tudo mais. Isso, para mim, é novidade. Eu cresci acreditando em céu e inferno. Quem matasse uma pessoa estava condenado ao inferno. Eu matei uma pessoa. E aí, já que eu já estava condenado mesmo ao inferno, eu matei várias outras. Já não tinha mais jeito. Olha como essa coisa é perigosa. É bom no momento em que a pessoa está se controlando, evita fazer coisa errada para não ir para o inferno, para ficar no céu. Mas aquele que já fez, Chuta o balde. chuta o balde. Gente, muito obrigado pela paciência de vocês. É assim como o Lair, né, falou, não sei se vamos convidar de volta, então agradeço essa oportunidade.